Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais desta quinta-feira, Quintas-feiras da Educação, junto com a Veridiana Valarciota, minha companheira de bancada. Hoje ela trouxe o assunto Escoteiros do Brasil, Educação e Lazer para Crianças e Jovens. E estaremos contando com a presença do Rafael Castro, que vai falar um pouquinho sobre todo esse movimento e para podermos entender também como pais, como se tiver os filhos assistindo junto vai ser bem legal, porque vamos entender todo esse movimento dos escoteiros do Brasil. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar o nosso papo, mais uma vez gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. A Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros aqui em Nova Prata, na Placidina de Araújo, você encontra uma esquina linda, com móveis, decorações, tudo para o teu ambiente ficar especial. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Ótica Bem Ver, com acessórios, joias, perfumaria, óculos de sol, de grau. Então, dá uma passadinha na Ótica Bem Ver. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. E como sempre, agradeço em poder vestir Beneduzzi, eu e o Franco aqui, vestindo Beneduzzi nos programas Algo a Mais. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida, e ao RP Mercados, no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata. Você encontra um local amplo, com muitas opções, horários especiais de segunda a sábado até as 21 horas, domingos e feriados até as 20. E agora, agradecendo o pessoal, agradeço a quem está aqui, dou as boas-vindas. Veri, mais uma quinta-feira aqui comigo, seja muito bem-vinda. Boa noite, Laura, boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite, Rafael. Sempre um prazer estar aqui nesse espaço tão importante destinado a valorizar a educação. E sempre, como a gente comenta aqui, educação a gente sabe que é a base de tudo. E especialmente hoje falando sobre esse movimento tão importante, que é o movimento dos escoteiros, e que tanto nos orgulha ter um movimento como esse, de tamanha grandeza e importância para a sociedade em nosso município. Ainda mais sendo liderado pelo Rafael, que é meu grande amigo, que é uma pessoa extremamente sensata, do bem, voluntário e em potencial. Já trabalhei em outros momentos com o Rafael, no Festival de Folclore, agora recentemente na Expo Prata. Então, tendo um líder como o Rafael, um presidente de um movimento como esse, já por aí a gente já sabe do sucesso desse movimento, de quanto esse movimento impacta a sociedade, de quanto ele vem para beneficiar os jovens, as crianças e a sociedade em geral. Então, é sempre um prazer estar aqui conversando com você sobre assuntos extremamente importantes. Maravilha! E para quem não conhece o Rafael, nosso boa noite. Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal em casa, Rafael. Boa noite, seja bem-vindo. Laura. Muito obrigado. A Veri estendeu os agradecimentos, né? Acho que as palavras são grandes, né? Isso só nos leva a maior responsabilidade sempre, né? A Veri realmente é uma grande amiga, grande parceira já em outros projetos, outros movimentos que a gente já fez. E estamos hoje aqui representando, né, o Grupo Escoteiro Capoeiras, um grupo criado há longos anos, que esteve fechado por alguns momentos, por dificuldades enfrentadas em cada período, mas que hoje, ainda por causa da pandemia, está aguardando, mas ativo, continua trazendo informações, trazendo formação, especialmente a seus chefes, enfim, para que logo aí na frente a gente consiga retomar as atividades. Uhum. E, Rafael, então assim, porque aqui para Nova Prata ainda pode ser um assunto muito novo falar sobre escoteiros e região, porque a primeira vez que vi escoteiros na nossa região foi em Nova Prata. Gostaria de saber o que é ser realmente um escoteiro. Inicialmente, ser escoteiro é
é estar preparado para o voluntariado. Esse é o grande ponto, né? É uma opção pessoal, né, de aceitação, de estar disponível, até que o nosso lema é sempre alerta para servir, né? Isso tem que ser levado em consideração sempre. As pessoas, quando nos perguntam isso, ficam surpresas até, porque na verdade é isso. A gente não vai forçar uma criança ou um adolescente a ser escoteiro, assim como os pais também não devem fazê-lo. Isso é uma aceitação pessoal. Nesse momento em que ele entender que ele gosta do que está fazendo, que ele verifica que ele é capaz de ser um escoteiro, ele vai chegar nesse momento de fazer a sua promessa escoteira. A gente pode debater melhor mais para frente sobre esse fato. Claro. E para a gente poder entender também, para quem gostaria de ser escoteiro, como funciona, faixa etária, desde que idade que realmente pode ingressar? Essa é uma dúvida recorrente. Às vezes já recebemos pedidos de crianças com 4 anos, 5 anos, que os pais conhecem o movimento e gostariam muito que seus filhos participassem. A gente é ligado ao grupo, o Grupo Escoteiro Capoeiras, ele é ligado aos escoteiros do Brasil, né? Então a gente tem algum regramento, né? A gente tem um regramento que a gente segue nesse sentido. Seria de 6 anos e meio em diante, né? Aí não tem mais idade, até porque a gente costuma dizer que uma vez escoteiro é sempre escoteiro. Né? A pessoa não diz, eu fui escoteiro. Não, eu sou escoteiro. Ele pode estar afastado das atividades, ele pode estar não atuando efetivamente, mas ele fez uma promessa quando ele entrou de que ele manteria os princípios do escotismo, seria voluntário, seria uma pessoa que estaria ligada à sociedade e contribuindo com isso dentro das suas possibilidades. Tá certo. Veri, voluntariado. Isso é bacana de poder estar pontuando dentro de todo o sistema educacional e dentro de toda a ideia de educação para que uma pessoa possa ter a sua evolução. O voluntariado chama forte, né? Exatamente. Disso. Eu acho que o voluntariado, eu até sou suspeita um pouco em falar de voluntariado, porque eu sempre digo que eu sou uma voluntária em potencial. Estou envolvida em várias entidades, todas de forma voluntária, e o voluntariado me deixa bem feliz. Cresci muito sendo uma pessoa voluntária, porque a gente exerce um trabalho sem desejar nada em troca. Mas quem mais aprende é o próprio voluntário. Então, por mais que a gente preste um serviço à comunidade, à entidade, ajuda de um lado, ajuda de outro, de forma totalmente, sem receber nenhuma remuneração, o maior prazer e por vezes tendo custos, né, Veri? Exatamente. Exato. A gente mais tem custos do que, né, do que, na verdade, não se recebe nada. Sim. Mas esse reconhecimento que a gente tem ao ver as pessoas felizes ou ao saber que a gente fez um pouquinho, uma pequena diferença em algum evento que poderia não ter saído, mas a gente contribuiu com aquilo ali. Então, é muito gratificante. E sempre falando de voluntariado, a gente tem que falar do trabalho em equipe, que ninguém faz nada sozinho. Ninguém é melhor do que ninguém. E até eu costumo usar uma frase que eu não vou lembrar quem disse, que diz que um talento vence um jogo, mas apenas um trabalho em equipe vence um campeonato. Então, qualquer atividade que for realizada em equipe de forma voluntária, ela tem um sucesso. E ali a gente pode fazer vários exemplos, ou colocar vários exemplos. A Expo Prata, que recentemente aconteceu, que o Rafael era um dos coordenadores, muitas pessoas trabalhando de forma voluntária, ou a gente obteve o sucesso que obteve. Então, o voluntariado, levando para o lado da escola também, Laura, ele é um diferencial enorme, porque a gente já desde pequeno vai colocando nas crianças, vai incutindo nas crianças a importância de ser voluntário e a importância de fazer a diferença na vida das pessoas. E isso, como o Rafael falou, eles vão levar para a vida inteira. Por que o escoteiro, uma vez escoteiro, vai ser sempre escoteiro? Porque ele fez uma promessa para si mesmo.
ele não fez para as outras pessoas. Então, isso vai mudar o caráter da pessoa, a pessoa vai adquirir um valor que ela vai levar para o resto da vida. E valores ninguém tira da pessoa. Então, eu acredito que valores são os principais fundamentos, as principais características que uma pessoa pode ter. E, com certeza, pessoas que fazem parte desses movimentos, dessas entidades, trabalhando de forma voluntária, além de crescerem como seres humanos, estão transformando a sociedade que vivem. Maravilha. E, Rafael, pensando um pouquinho sobre porque criar valores faz parte, se trabalhar isso. E conta para nós um pouquinho das atividades dos escoteiros. E te peço até de antes da pandemia, porque a gente sabe, o movimento não parou? Não parou. Porém, como sempre foi esse movimento dos escoteiros, as atividades, como é que vocês se programam? Né? Tem a Semana do Escoteiro, então também é interessante a gente estar falando sobre isso. Exatamente, como a Veri comentou, né, a questão do voluntariado, né, ele é a base do movimento escoteiro. Né? A gente não ganha nada financeiramente, mas ganha muito em experiência, em troca de carinho, troca de respeito, de amor com as crianças, porque a gente é como um professor, né? A gente está ali incentivando eles ao crescimento pessoal. Né? Tudo que é feito, que é promovido para um escoteiro, desde o lobinho, o escoteiro e o sênior, que eles são separados por idades, certas idades, e cada um deles tem um método diferente para ser apresentado ao movimento escoteiro. Então são atividades diferentes, são formas diferentes, por exemplo, os menores, os lobinhos, de uma forma mais lúdica, né? Uso de música, uso de teatro, uso das cores, né? Do toque, do cheiro, e assim vai, né? Já os escoteiros já tem mais aquela coisa assim, que são idades ali entre 12 e 14 anos, já tem uma coisa que tem que ser mais ativa, né? Que eles estão ali fervendo, né? Estão ali naquela busca pelo conhecimento, demonstrar o que eles sabem, né? E isso a gente incentiva. É essa parte que a gente demonstra na proposta de atividades. Então, cada atividade, construir uma fogueira, não é simplesmente colocar lenha numa fogueira e acender. Tem todo um estudo anterior para eles, a explicação de como é que funciona, o porquê que é feita assim. A gente tem que proteger a natureza, então a grama que está ali, ela tem que ser protegida antes e depois recolocada. Quais são as formas, quais são as melhores formas de acendimento de uma fogueira. Aí, usando a fogueira, a gente já prepara um pão de caçador, que é um pão enrolado numa taquara. Né? Então eles preparam o pão, a massa do pão, enrolam na taquara e assam o pão e comem. Esse é o princípio nosso do aprender fazendo. Né? Nós estamos ali como meros acompanhantes para dar o start e dizer para eles, olha, queremos fazer tal coisa. A gente estudou que dá para fazer assim. O que vocês acham? Vamos botar a mão? E a grande maioria se propõe e acaba fazendo. De um jeito ou do outro, às vezes não tão bom quanto gostaria, mas lá a gente também não limita a criatividade. Tu tem dá a liberdade à criança para que ela se sinta tranquila em desenvolver aquela atividade que ela se sinta segura, que ela tenha vontade de demonstrar. A gente propõe certas atividades que é para o crescimento pessoal deles, mas cada uma delas terá a liberdade de seguir ou não aquela proposta, e a gente vai analisando pessoalmente, individualmente, cada uma delas para ver aonde que está o caminho dela, para que a gente possa dar um incentivo específico. Tá certo. Então, o grande lance é esse, é dar a liberdade à criança. Ela tem que estar lá porque ela quer, porque ela gosta, estar em meio à natureza. Isso é bastante importante. Nossas atividades basicamente ocorrem em locais abertos, em meio à natureza, né? Quando, né, em caso de chuva e frio e tal,
a gente acaba, né, promovendo em outros locais. Já estivemos várias vezes na escola em que a Veri era diretora. Enfim, nós estivemos em várias entidades, para falar bem a verdade, né? Como ainda não temos uma sede própria, mas que está logo ali, a gente já está planejando, a gente acabou usando várias entidades aqui, da qual agradecemos imensamente. Mas basicamente as atividades, as propostas seriam essas, e aí dentro de várias competências, aí são centenas e todo momento está sendo criada nova competência. E Laura, eu só gostaria de contribuir no que o Rafael está falando, porque eu sou tia de gêmeos que fazem parte dos escoteiros. Os filhos da minha irmã, da Vânia, que ela é chefe escoteira, e tem o João e o Antônio, que desde cedo, desde pequenos, eles fazem parte do movimento. E a gente percebe o quanto eles têm isso de sou escoteiro e de quanto eles levam a sério as leis escoteiras, as promessas. E quando o Rafael coloca que eles têm que cozinhar, fazer o seu próprio alimento, eu vejo que ali tem uma forte colocação para fazer, que é a autonomia dos escoteiros. Porque quando eles fazem os acampamentos, eles têm que montar as suas próprias barracas, arrumar a sua cama, fazer o seu fogão, fazer o seu alimento. Então, isso tudo faz com que eles realmente se sintam protagonistas de uma ação. E que nem o Rafael disse, a minha irmã sempre diz, que os adultos só ficam ali observando, dão as dicas, e que eles têm que se virar com isso. Inclusive, ela faz parte do movimento escoteiro Nascer, que é de Guaporé. E no último acampamento, antes da pandemia, os lobinhos, eu acho, eles foram fazer, os escoteiros que acampam, eles foram fazer um pão, um risoto, enfim, um alimento, e estava extremamente salgado. E os chefes só olhavam. E diz que eles comiam com uma vontade e se olhavam, que bom que ficou, que bom que ficou. Que se fosse em casa, com certeza reclamariam, mas como eles tinham feito, eles achavam o máximo isso, porque partiu a armação deles. Eles que botaram a mão na massa, eles que fizeram o alimento. Então, são atividades que só vêm a enriquecer a pessoa, né, Rafael? Se não tiver uma graminha na comida, nem acampamento, não é acampamento. Inclusive, ela até coloca assim, que eles aprendem até que eles não precisam de muita coisa para viver, porque eles têm que levar uma mochila com tudo que precisam para o final de semana. E aí orientam que a mochila não pode ser muito pesada, porque tem caminhada. Então a mochila vai se tornar um fardo ali, um peso, se levar muitas coisas. E nesses acampamentos eles têm que sobreviver com o pouco. E eles percebem que a gente não precisa de muito para ser feliz, para sobreviver. Então isso é muito importante também. Eles aprendem fazendo, aprendem na prática. Nessa questão, Veri, a gente tem a base da história, do movimento escoteiro, especificamente para os lobinhos, né? Mais direcionado aos lobinhos, como é bastante lúdico, é levado em consideração a história do Mogli, né? E a história do Mogli tem o Balu, que é o lobo, né? Que é o urso, né? Cada um dos personagens da história do Mogli representam os chefes da alcateia, né? Que é a organização. Então lá temos o Aquelá, tem o Balu. Então, dentro da história do Mogli, cada um deles tem uma atividade, uma fazer. Alguma coisa para ensinar o Mogli. Certo. Né? O Balu, por exemplo, ele tem a questão de mostrar as coisas boas da vida, de ser feliz, do que a natureza nos oferece, né? Até tem uma musiquinha, né, que fala que somente o necessário, né? Que nessa vida ele só quer o necessário, é aquilo que basta, né? É aquilo que é o suficiente para a gente sobreviver, né? Isso não quer dizer que as pessoas fiquem parados e esperando simplesmente aquilo que é necessário, mas que não exista ganância, que não exista passar a perna em alguém para poder alcançar algum objetivo mais para frente. Então são pequenos valores, são coisas que agregam, e especialmente nas crianças, porque é a partir dali que vai estar formando o caráter dele, né? Então a história é muito bacana,
Eu tenho os CDs, eu amo assistir, eu assisto a história do Mowgli seguido várias vezes, porque ela tem, quem conhece o porquê da história, sabe que cada personagem tem uma lição para o Mowgli. E isso é passado para os escoteiros dentro dos lobinhos, dentro da alcateia, que são, né, então, aquela cobra lá, cá, né, cada um tem uma coisinha para mexer com o Mowgli, para mexer com as crianças, e eles irem buscando e adaptando suas próprias vidas dentro da sua liberdade. Inclusive ali nos lobinhos, as leis dos lobinhos eu acho bastante forte, e já entro de novo com o exemplo dos meus sobrinhos, que hoje têm 18 anos, e desde cedo eles eram pequenos, e tem o dizer sempre a verdade. Então, em qualquer situação que poderiam, de repente, passar a perna na mãe ou na avó, ou contar eles sempre, dizer sempre a verdade. Então, é uma lei que eles levam até hoje, dizer sempre a verdade, e também de praticar uma boa ação todos os dias. Sim. Olha que lindo que é isso, né? Praticar uma boa ação todos os dias. E quem entra no movimento sabe que vai levar isso para a vida inteira. Com certeza. Pessoal, o papo tá ótimo, nós vamos continuar com ele, porém nós vamos para um breve intervalo comercial. Eu tô achando o máximo tudo isso, porque eu adoro Mowgli também, a minha filha já assistiu, já conversamos sobre várias situações, porque com criança é legal essa ludicidade, né? Tu leva isso para eles e eles nos transformam. Então, pessoal, fica conosco, o programa Algo a Mais volta a seguir. O que mais esperávamos em 2021 era o momento em que pudéssemos estar perto de quem mais amamos. E essa hora enfim chegou. Dia 4 de dezembro vem a dar adeus a 2021 e celebrar a chegada de um novo ano. Réveillon Conecta Mais TV e Sociedade Grêmio Pratense. No palco, muita música boa ao som da banda Feeling. Uma viagem musical aos anos 70, 80 e 90. Alanzinho no pagode, toda a irreverência e swing da música brasileira. DJ Kleber, com as mais tocadas e os hits de 2021. Maiores informações e ingressos na Secretaria do Grêmio Pratense. Conecta Mais TV, é muito nossa. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você.
voltamos com o programa Algo a Mais desta quinta, que está para lá de especial. Nós estamos falando sobre os escoteiros do Brasil, os escoteiros, capoeiras aqui de Nova Prata, né? Falando sobre educação e lazer para crianças e jovens. Compreendendo um pouquinho sobre todo esse mundo e como é legal, no primeiro bloco a gente já entendeu que levar as crianças para a natureza, ensinar, dar a oportunidade de se virarem, isso tudo faz parte da vida dos escoteiros e cria neles tanto a responsabilidade quanto o princípio, o voluntariado também, em poder ajudar, em outros valores que, inclusive, a Veri comentou aqui a gente estava brincando aqui no intervalo e falando sobre diversas questões, sobre falar a verdade, sobre valores que são necessários, eles são legais e nós precisamos colocar nas nossas crianças, né? Incentivar, fazer com que isso floresça dentro deles. E voltando, então, com esse papo, estamos aqui com o Rafael, que é dos escoteiros aqui de Nova Prata, com a Veri da educação e, como sempre, uma boa peça para a gente poder ilustrar o voluntariado aqui, porque a gente sabe, né, Veri, estar à frente é muito importante e precisamos de pessoas assim. Então, que mais veridianas apareçam na nossa comunidade, né, Veri? Obrigada, Laura. É isso aí. Então, pessoal, Rafael, falando um pouquinho mais sobre toda essa vivência deles, porque realmente tu disseste, a gente leva muito eles para a natureza, eles precisam se virar. Então, a gente compreendendo um pouquinho mais sobre isso, as atividades, principalmente, elas partem no meio natural. Até pela valorização, imagino, também. Exatamente. A proposta do movimento escoteiro é essa vida em meio à natureza. Essa é uma proposta de valorização do meio ambiente, né? De ações voltadas à proteção ou restabelecimento de áreas onde está tendo problemas. A gente já fez várias atividades que a gente faz as caminhadas com eles durante o dia inteiro, para fazer um lanche, e aí chega durante a noite no local, monta barracas, dorme lá e passa o dia inteiro com atividades. E nesse esse momento de caminhada a gente faz várias propostas de reconhecimento de animais, plantas, os problemas ambientais, né? A gente sempre promove que durante essa caminhada, além deles não sujar o meio ambiente, a gente também recolhe aquilo que a gente encontrou durante a caminhada, às vezes bastante, infelizmente. E a gente tem, dentro dessa proposta, realmente trazer para eles essa parte, né, em que a gente vive, né, em que a gente não pode se desligar. Né? A gente vive nesse momento muito de dentro de casa, muito computador, muito celular, e estar em família, né? A gente até está vendo algumas imagens, né? E essas imagens representam bem. Essa foto é muito fantástica. Essa foi uma caminhada que a gente fez e que uma das meninas estava cansada. E então a outra, a Lobinha, voltou e abraçou ela e disse, vamos que a gente vai conseguir. Então a gente, né, traz essa ideia aí como que ninguém fica para trás. Tá certo. É uma das imagens mais marcantes para mim nessa caminhada. E então são vários eventos. A gente tem alguns eventos que a gente fez, aí a festa São João, sempre tentando fazer dentro dessa ideia de estar integrando o meio ambiente. Eu gostaria de resgatar um pontinho que a Veri falou quanto à questão do trabalho em equipe, né? Realmente, o trabalho em equipe ele é, se não a única forma, a melhor forma de se trabalhar na questão de voluntariado, porque as pessoas, quando elas se colocam como voluntárias, elas se colocam disponíveis e dispostas a dar certo. E nós temos nossos adultos, chefes, né? Eles são voluntários. 99%, se não 100%, são pais escoteiros, inclusive eu. Né? Meu filho menor começou como lobinho, já está em idade de ser escoteiro. E a minha filha que entrou como sênior, então uma idade um pouco mais avançada. E
além de todo o apoio, né, que a gente tem dos pais na comissão de pais nas suas atividades. E essa participação com os pais ela é fundamental, né? É dar liberdade para o filho, sim, mas ele estar por perto para acompanhar, para ver o que está sendo feito, apoiar. O trabalho em equipe não supera nenhum trabalho mais técnico e especialista que a pessoa seja. Sempre se tiver alguém para contribuir, para ajudar, sempre vai ser bem-vindo. Com certeza. Veri, ele fazendo essa colocação sobre os pais envolvidos, as crianças envolvidas, desde crianças e jovens, né? Enfim, de acordo com as suas idades. Quando a gente entende todo esse... A gente também pensa na inclusão, porque ele acaba podendo ter pessoas de várias idades, de pessoas diferentes com o mesmo propósito. Então, como a gente pode ver a inclusão dentro de um projeto desse? Eu ainda falaria, Laura, como a inclusão do movimento escoteiro nas escolas. Além de ter essa parte de inclusão de pessoas com necessidades especiais e outros princípios e segmentos que tudo isso ajuda e ajudaria, teve um movimento em maio de 2017, que foi um termo de cooperação entre a Secretaria Estadual de Educação e o movimento escoteiro que se chamava Escotismo Vai à Escola. E eles tinham como objetivo fazer com que as escolas conhecessem o movimento, os princípios, os valores do escoteiro, do movimento. E com esse objetivo, eles levavam as crianças, as jovens, levavam às escolas todos os valores, os princípios, a ajuda ao próximo, o contato com a natureza, o respeito ao outro, o respeito com a natureza. E isso seria como uma ferramenta, um apoio para melhorar os índices educacionais. Então, esse movimento, essa parceria entre Secretaria Estadual de Educação e Movimento Ecotismo, ele tem muito a crescer, e é uma parceria que deveria ser firmada cada vez mais, porque eu vejo com bons olhos levar este movimento para dentro das escolas. Como a gente já falou, que todos esses valores que os escoteiros eles têm, do amor ao próximo, da solidariedade, do voluntariado, da honestidade, do não mentir, do praticar uma boa ação, e isso mudaria muito a nossa realidade educacional. Se as escolas se apoiarem a esse movimento, com certeza as escolas vão ganhar e muito. Nós teremos crianças, jovens, adolescentes que serão os protagonistas de um mundo melhor, que ajudarão a construir um mundo mais fraterno, mais justo, mais humano. Inclusive, nesse termo que eu comentei, tem várias citações e vários objetivos, que seriam a superação das desigualdades educacionais, que aí já entra a inclusão, Laura, a formação para o trabalho e a cidadania, a promoção de princípios de respeito aos direitos humanos, o combate ao racismo e a todas as formas de preconceito, a promoção da conscientização no ambiente escolar da necessidade de proteção e preservação do meio ambiente. Então, a gente sabe o quanto ajudaria ter esta parceria, não só a nível estadual, mas também municipal. Seria uma grande parceria, eu sei que já existe, mas teria que ter uma ênfase aí, dando para o movimento escoteiro o local para fazerem suas atividades, porque ainda não tem a sede própria, né, Rafael? E, ao mesmo tempo, o movimento indo para as escolas e contribuindo para tudo isso. Porque ali eles têm muito de cidadania, de trabalho em equipe, e tem muito a ensinar aos nossos alunos. E, como eu falei anteriormente, pessoas com valores, com caráter, são capazes de mudar o mundo. E um escoteiro a mais no mundo, eu sei que vocês falam isso, é um cidadão melhor no mundo. Então, assim, se cada escoteiro conseguir puxar como a menininha ali da foto, que, né, a lobinha que voltou
vamos lá, não vamos deixar ninguém para trás, se as escolas tivessem esse objetivo, essa mentalidade, esses princípios dos escoteiros, nossa, a escola ia ser fantástica. Então, seria muito legal ter uma parceria mais forte entre o movimento escoteiro e as escolas. Tá certo. E entendendo um pouquinho sobre todo esse mundo, a gente vê também que existem valores que são muito importantes, como, por exemplo, promessa. Vocês fazem uma promessa quando entra nos escoteiros, e como a gente pode ver isso também, Rafael? Sim, a promessa é o momento maior, né, do movimento escoteiro, porque, como foi dito anteriormente, é uma aceitação pessoal. A criança vai fazer a promessa no primeiro dia, na primeira visita? Não. Ela vai fazer as visitas, vai participar de algumas atividades, vai se inscrever, né, vai participar mais alguns períodos, vai adquirir algum conhecimento sobre o que é ser escoteiro, sobre o que é o movimento escoteiro, quais são os compromissos que ele tem que assumir para isso, né? Sabemos muito que finais de semanas, como ocorrem as nossas atividades nos sábados, né? Sábados à tarde, acaba por ser um empecilho aí, ou uma dificuldade com horários para viagens, enfim, né? Esse é um compromisso que ele tem, né? A gente muitas vezes chega pais, o meu filho gostaria de participar, mas ele tem futebol sábado de tarde às 3 da tarde. Bom, é incompatível, porque o horário que ele está lá, ele tem que estar lá. No momento que terminar o horário dele, ele até pode fazer. A gente tem esse horário que a gente consegue dar atividade, até porque o aprendizado não pode ser pela metade, né? É a integração, é o grupo, é a turma, né? É eles que estão ali. É como sair no meio de uma aula de matemática, né? O aprendizado vai ficar falho, vai ficar devendo alguma coisa, né? Porque o movimento escoteiro é um dos movimentos educacionais não formais, um dos maiores do mundo, né? Ele está espalhado em centenas e centenas de países. Então isso é fantástico. Baden-Powell, quando criou, que era um general, quando criou a ideia de ter um grupo de jovens, na verdade, na época eram só meninos, né? O que felizmente mudou logo em seguida, a partir da sua esposa, né? Que ela viu que aquilo podia e deveria ser ampliado para as meninas também. Ele via exatamente isso naquela época, muitos anos atrás, né? Muitos anos atrás, de que as crianças já precisavam aprender as coisas da natureza. Eu ensinava a pescaria, porque os rios, porque as árvores. É uma coisa que, se imaginar há tanto tempo atrás, servindo hoje talvez serviria mais do que naquela época, né? Por falta de promoção para essa gurizada, para alguma coisa que eles pudessem vivenciar além daquilo que se tem. Não somos contra a tecnologia, muito pelo contrário. A gente usa ela a nosso favor, né? A gente tem vários aplicativos, próprios registros, as coisas são todas elas promovidas dentro da questão da internet, computação, enfim. E a gente traz isso para dentro do movimento, mas de uma forma que não extrapole aquela ideia de quanto menos a gente usar aqui, melhor, né? Mas, se nos serve, perfeito. Até a gente tem uma gincana que acontece uma vez por ano, é como se fosse uma gincana, ela é mundial, ela acontece no mesmo período, no mesmo horário, nos mesmos dias. Vira à noite, né? São mais de 24 horas. E que a gente usa a tecnologia, né? Então a gente recebe as atividades via computador, todo um sistema, promove as atividades, grava as atividades, edita as atividades e envia para avaliação. E aí a gente vai passando aquilo assim, passamos
A gente faz um acampamento para fazer as atividades como se fosse uma grande gincana do grupo. E essa gincana aí, Legal. Rafael também contribuindo, a Cláudia Lunardi, que tinha tem o Miguel nos Isso. escoteiros, ela sempre contava do envolvimento dos pais nessa virada de noite, recebendo as tarefas e tendo que praticar ação na hora, e a correria, e aquele entusiasmo. Então, assim, eu via ela contando, muito entusiasmada, Sim. o quanto os pais aprendem também. E o quanto é importante a participação dos pais, como o Rafael disse, os chefes geralmente são os pais. Então, essas atividades, que a gente pode citar outros, CTGs, bailado, até o próprio Jeep Club, a gente segura os filhos próximos da gente. Então, assim, o Rafael, a família inteira é dos escoteiros. Então, é uma forma da família realmente educar para a vida. Os pais ali próximos, numa atividade muito saudável, de crescimento pessoal, de crescimento para a sociedade, porque a pessoa que é do bem, que tem um excelente caráter, vai contribuir com uma sociedade melhor. Então, assim, é fantástico, e eu tive a oportunidade de ouvir os relatos, né, da Cláudia, quando era minha colega, assim, muito entusiasmadas com essa gincana, assim, muito bacana, inclusive a criatividade das atividades, né, Rafael? E muito educativas também, práticas educativas. Com certeza. É isso aí, pessoal. O papo está, mais uma vez, vou dizer, o papo tá ótimo mesmo. Eu acho que como mãe, eu ouço isso e eu digo, que legal, que experiências diferentes, né? Então espero que a gente possa estar passando para você em casa, para quem não conhece, está conhecendo esse movimento dos escoteiros. Então, quem se sentir chamado, depois o Rafael vai passar alguns contatos e como pode ingressar também, né? Então, pensando para quem tem filhos e tudo mais. Então, pessoal, fica conosco, o programa Algo a Mais só vai para um breakzinho e volta a seguir. Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Viva a sociedade alternativa. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. Venha brindar a chegada de um ano em que a esperança de dias melhores será o grande presente. Dia 4 de dezembro às 22 horas. Banda Feeling, Alanzinho e DJ Kleber estarão animando a sua festa. Vista-se de branco e comemore junto de pessoas especiais a chegada de um novo tempo. O evento contará com a cobertura da Conecta Mais TV. Maiores informações da Secretaria do Grêmio Pratense. 4 de dezembro. Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. A
A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Nossa missão é entregar produtos de excelente qualidade a nossos clientes. Afinal, mobiliar a casa é um sonho. Queremos fazer parte dele e tornar essa experiência única. Nossos móveis são de produção própria e nossa fábrica é equipada com tecnologia de ponta. Contamos com equipe qualificada para desenvolver desde o projeto até a entrega em sua casa, garantindo um acompanhamento personalizado do início ao fim. Venha nos visitar e conferir de perto nossos produtos. Objetivo Ambientes sob medida. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. Hoje estamos falando sobre Escoteiros do Brasil, que é educação e lazer para crianças e jovens. Estamos aqui com o grupo de escoteiros, o Capoeiras, aqui de Nova Prata, sendo representado pelo Rafael. E também falando sobre toda essa questão educacional que envolve, sim, e a Veri, toda quinta, está aqui conosco para falar, né, enaltecer o assunto da educação. E agora, para você que talvez esteja achando o máximo esse papo, falar sobre os escoteiros, entender todo o projeto, como funciona e dizer, poxa, meu filho deveria estar aí, né? Então, Rafael, fala para nós como é essa parte de ingressar. Tu já falaste que tem algumas situações, alguns convites, mas assim, para quem gostaria hoje, como entra em contato, como também pelo que precisa passar, os pré-requisitos para ser um escoteiro. Perfeito. Como a gente disse, o primeiro é a ideia de aceitação, é de querer, né? E aí a gente tem, claro, a questão da idade, né? Crianças a partir de 6 anos e meio, certo. 6 anos e meio, por uma questão já está o aprendizado da leitura, né? Já meio que consegue fazer algumas também. Coisas por si próprio, né? Obviamente que os chefes vão estar sempre acompanhando, mas o que é previsto isso na Escoteiros do Brasil seria a partir de 6 anos e meio. Então a classificação interna depois aí é uma questão da idade, então lobinhos 6 anos e meio, aí depois são escoteiros, sênior, e ainda temos depois de 18 anos que são os pioneiros, então eles são mais... São adultos já com uma certa liberdade de atividades, né? Obviamente mantido dentro do princípio escoteiro. E a questão da participação de chefes, né? Que são os nossos voluntários, né? Que sem eles não conseguimos manter o grupo em funcionamento. Precisamos das crianças para que elas participem, sim, mas nós precisamos também no mesmo nível de necessidade essa questão das pessoas se colocarem como voluntários. Claro. Mas para ser chefe escoteiro preciso ter alguma especialidade? Não, nenhuma, desde que queira. Né? A gente está ali, tem cursos internos de qualificação que pode participar, mas é ter vontade, né? A gente já vai aprendendo junto com eles, a gente vai utilizando o conhecimento de uma área, o conhecimento de outra na outra área. Temos um médico, então a parte de primeiros socorros ele faz. Temos o Rafael, que é bombeiro, então quem sabe a parte de prevenção, a parte de... tem um professor, então a parte lúdica, lá, de séries iniciais, pode trabalhar essa questão toda. Então a gente vai aproveitando aquilo que os chefes têm e as competências das nossas crianças vão crescendo ao natural. Contatos, inicialmente a gente tem como contato
né? Como grande parte dos movimentos voluntários, né? É pessoal, né? Então, meu contato pessoal. Podemos te procurar nas redes sociais. Temos nas redes sociais, Maravilha. Grupo Escoteiro Capoeiras no Facebook. E o teu arroba das redes sociais, o teu nome nas redes sociais, para que as pessoas também possam te encontrar nas redes e te chamar. É arroba Rafael e Castro. Maravilha. Então, ali temos a partir dali, dá para direcionar em vários caminhos, para que a gente possa ter contato lá na página do Facebook. Se eu não estou enganado, tem meu número de telefone também, está à disposição, WhatsApp. Ou com os chefes, né? Ou com as próprias crianças, se alguém conhece alguma criança que é escoteira, eles têm nossos contatos, a gente tem grupos de WhatsApp, a gente vai mandando material de trabalho para eles, para não perder esse contato que a pandemia acabou gerando, né? Sim. E pretendemos retomar as nossas atividades no final das férias de verão agora, então seria final de fevereiro, início de março, se tudo correr bem, né, porque dentro do movimento escoteiro também foi afetado esses encontros, enfim, né, pela própria segurança sanitária das crianças, dos chefes. Nossos encontros acontecem aos sábados, a partir das 14 horas, em torno de 16h30, 17h. Aí, claro, com os feriados, aquela coisa toda, a gente faz um calendário anual. Atualmente estamos com nossas atividades junto ao CTG Maragatos, que é uma área linda, maravilhosa, exatamente aquilo que a gente busca, né, em termos de espaço para fazer atividades, né? Então, nos colocar de forma gratuita. Já estivemos no bailado, né? Não posso esquecer nunca o bailado, porque o bailado foi aquele que nos abriu as portas no momento que a gente reabriu o grupo que estava fechado. Então, o bailado gaúcho foi muito importante, não só pela abertura da sede, mas também como promovendo, né, o grupo, né? E aí a gente partiu também para várias outras entidades, né? E sempre fomos muito bem recebidos, e a gente não esquece de nenhum deles. Então a gente está sempre como parceiros aí de luta no voluntariado diário, né? Temos que trazer essas crianças para o voluntariado, porque a gente vê hoje em dia que os voluntários das comunidades, da sociedade estão ficando velhos. E quando partirmos aí, que deixar, a gente não vai ter um grupo novo chegando para assumir isso tudo que a gente gosta tanto, especialmente aqui na nossa região, né, que são esses encontros, são as festas da comunidade, são a participação na igreja, a participação na sociedade como um todo, né? É conviver, né? É estar junto. E isso a gente tem que incentivar as crianças. Com certeza. Veri, quando ele fala que precisamos incentivar, a gente pensa que quando a gente coloca os nossos filhos para que sejam, os pais também carregam a responsabilidade e começam a viver um pouco disso. Então, pensar que também é algo saudável para a família. Com certeza, Laura. Porque a gente já comentou aqui em outro programa que as crianças nascem perfeitas. E quem muda as crianças é o meio ambiente, as pessoas que elas convivem, a sociedade que elas convivem. Então, fica aí um alerta para os pais, para que incentivem os seus filhos a participarem de grupos como os escoteiros, em grupos de danças, em grupos que têm a família próxima, que a família possa dividir essas atividades e possa, juntos com a criança, poder provocar uma diferença, uma modificação melhor na sociedade. E eu vejo que o escotismo, ele é uma força educativa muito grande, que ele complementa a educação que os pais dão para os seus filhos, ele complementa a educação que a escola dá para os seus alunos, até que a própria igreja dá para seus fiéis. Então ele vem com uma força educativa ali muito forte, que merece ser respeitada, que eu sei que já é, mas merece ser assim incentivada para que esse movimento continue muito forte, que tenha vida longa, porque a gente sabe que em alguns municípios próximos já não existe mais esse movimento, porque as pessoas acabaram saindo, as pessoas mais
velhas, né, mais experientes, vamos dizer, né, Rafael, começam a deixar o grupo e outras pessoas novas não assumem esse comando. E é muito importante porque olhem a diferença de uma criança que vive o movimento escoteiro, ela vai ter um diferencial para a vida dela. Ela vai ser uma líder, porque tem todas as atividades, sempre tem alguma coisa por trás, né, Rafael? A liderança, o voluntariado, até ele não é um movimento apartidário, mas até uma visão de futuro ali, de futuros líderes, porque eles participam de conselhos, participam de decisões do grupo, eles têm autonomia no acampamento, autonomia na sua fazer o seu próprio alimento. Então tudo isso a criança já vai incutindo a liderança, o trabalho em equipe, a integridade, a honestidade. Então são valores que nós, adultos, devemos repassar para os menores, porque se não for a família, a escola, a igreja, movimentos como esse, as crianças não vão ter essa percepção de futuro. E digo que também quando os pais veem que as crianças abraçam, porque elas começam a crescer com um princípio também. E os pais se sentem talvez motivados a serem também voluntários. E estarem mudam participando também, né, Laura? Porque Exato. isso não muda só a criança, né? Exato. Se a criança já diz, o meu princípio é dizer sempre a verdade, praticar uma ação que seja pequenininha por dia. Eu tenho certeza que o Rafael deve ter experiências ali, exemplos múltiplos para contar de pais que mudaram também, né? Depois que entram no movimento. Assim como a escola, né, promove muito isso, né? É a essência da escola, né? É trazer essa consciência na gurizada. O nosso movimento também, né? Então ele promove isso. Alguns pais até dizem, poxa, fui cobrado pelo meu filho, porque tal situação, tal coisa, né? Mas, é assim, né? Nós somos imperfeitos, né? Todo ser humano não é a perfeição. Mas a gente pode corrigir, a gente pode melhorar em certos pontos. Se tornar uma pessoa melhor, né? Isso é necessário, né? A Veri comentou da questão currículo, né? Realmente a gente tem várias experiências de escoteiros nossos que se apresentam, né, na questão curricular deles, ter participado de movimentos sociais, de movimentos nesse sentido, né, o escoteiro, e isso chama muita atenção. Quem conhece um pouquinho do movimento escoteiro ou de movimentos sociais, ele já vê essa pessoa com uma visão diferenciada, né? Talvez exatamente ligada à visão da sua empresa, da sua, né, daquela proposta que está sendo colocada para aquele adolescente, né, para aquele jovem que está indo para o mercado de trabalho. Isso é bastante importante. Temos vários escoteiros nossos que falaram, olha, chefe, coloquei no currículo minha é um diferencial, né, tal, Rafael? tem um diferencial muito grande. Muito grande. Foi escoteiro, que legal. E às vezes as pessoas se identificam porque também são escoteiros, mas estão afastados, né? E aí abre caminhos, porque aquela pessoa que conhece como é que funciona o movimento escoteiro, quando ela vê um outro escoteiro, ela sabe o que ela está dizendo. Ser escoteiro. Eu sou escoteiro, eu sei o que tu é. Rafael, e o sempre alerta, o que significa? O sempre alerta, na verdade, é uma parte do sempre alerta, né, para servir, né, que mas ela tem justamente essa ideia de que a gente tem que estar atento à vida, tem que estar atento às coisas, a gente tem que ficar ligado nas coisas, que a gente vive num mundo onde as coisas estão à nossa volta e que a gente tem que estar sempre alerta, no sentido de participar, no sentido de colaborar, de contribuir. Até tem, né, o sinal, né, da promessa, né, então são os 3 dedos para cima e esse aqui, então seria a sua crença, né, vamos dizer assim, seria Deus, né, para quem acredita, mas a sua crença pessoal. O lugar onde você vive, a sua pátria, a família, e o maior cuida do menor. Olha que lindo. Essa é a simbologia do símbolo que ele é utilizado aqui. E na promessa ele faz esse movimento. Então ele está
se comprometendo com o movimento escoteiro. Bacana, e quando fala sobre curiosidades, uma curiosidade que também eu tenho e gostaria, antes de finalizarmos o programa, é saber sobre a vestimenta e o lenço, se tem significado, para que tu possa falar pra gente antes de finalizar esse programa. Rapidamente, então, a vestimenta é um padrão, né, padrão da União dos Escoteiros do Brasil, tenta ser uma coisa mais confortável, mas o lenço, sim, o lenço ele recebe o lenço na sua promessa escoteira, quando ele aceita o movimento escoteiro como um objetivo dele na vida, então ele recebe o lenço com esse símbolo, né, de aceitação do lenço. Então o nosso lenço são as cores do nosso município, né? Tem as cores do nosso município, cinza do basalto, enfim, o verde da natureza. Então, se fizer a pesquisa quais são o significado das cores da nossa bandeira do município, ela tem as cores do nosso município, além do nosso brasão, né, do Grupo Escoteiro Capoeiras, valorizando a nossa terra, né? Somos daqui, então temos que valorizar. E eu acho que o nome Capoeiras, já bastante debatido o porquê de Capoeiras, né? Vem de longo tempo até chegar a Nova Prata. Ele só tem a engrandecer esse grande grupo que tem uma história de pessoas que vieram lá do início, lá no Instituto Tiradentes, embaixo das escadas, com uma turminha de lobinho, a Dona Deusa, né, Dona Deusa, que foi uma das fundadoras. Mário Martini, não vou lembrar agora o nome de todos, mas enfim, são pessoas que eles que abriram o movimento escoteiro há muito tempo atrás aqui aqui em Nova Prata, e que hoje podemos, talvez, no ano que vem, estar de volta. Mas é isso aí, Rafael. Então, gostaria de agradecer. Muita informação legal para o pessoal em casa. E para quem se sentir chamado, entra nas redes sociais, procura o grupo de Escoteiros Capoeira, procura também Rafael e Castro nas redes sociais para poder entrar em contato e, quem sabe, né, poder ingressar no grupo. Então, Rafael, tuas considerações para a noite de hoje. Bom, então agradeço muito, né, a Veridiana, grande parceira nossa, amiga mesmo, Laura, a Conecta, né, sem palavras, sempre com as portas abertas aqui para o nosso grupo, e não só para o grupo, para todo. A gente vê que são várias entidades que podem estar aqui colocando a sua entidade para conhecimento da nossa comunidade. Nosso agradecimento mesmo, em nome do Grupo Escoteiro Capoeiras, agradecemos muito, 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 muito. Estamos 100% à disposição. Quiserem fazer uma visita no grupo um dia para fazer um programa, a gente pode fazer uma gravação, mostrar o nosso movimento, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Maravilha, maravilha. Obrigada a você, Rafael. Veri, mais uma quinta-feira. Mais uma quinta, Laura, e eu sempre saio daqui muito feliz por poder aprender com os nossos convidados, contigo, por poder contribuir para levar as pessoas que estão nos assistindo um pouquinho mais de informação, valorizando as pessoas do nosso município, da nossa região. Nossa região é bastante rica em educação, em cultura, e muitas vezes as pessoas que estão em casa não têm esse conhecimento, não sabem do que está acontecendo. Então essa é uma oportunidade ímpar das pessoas conhecerem, e hoje em especial o movimento escoteiro Capoeiras de Nova Prata, que o Rafael é o presidente e muito bem dirige essa entidade. Então, Rafael, nosso muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui, por passar todas essas informações e plantar uma sementinha, né? Que quem tem filhos ali menores ou até maiores, porque eles podem entrar em diferentes faixas etárias, que sim, é um movimento para a vida, feito assim com um movimento realizado com maior carinho pelas pessoas que estão aí, que estão se dedicando, e com certeza quem entrar neste movimento vai ser um diferencial pessoal para ele e para a sociedade também. Então, parabéns, vida longa, que continuem com cada vez mais integrantes e que voltem com força total, porque eu acho que o escoteiro gosta de viver sim em contato com a natureza, né, Rafael? Também agradeço às lojas Rups que me vestem em todos os programas Algo a Mais. Então, um grande abraço a Nayara e a Ju. Muito obrigada pelo carinho de todos. E uma boa noite a todos e muito obrigada pela audiência de quem nos assistiu na noite de hoje.
É isso aí, Veri. E temos um convite especial, porque estamos com a presidente do clube aqui da Sociedade Grêmio Pratense, Nova Prata. Mais um lugar onde a Veri é voluntária, está lá, né? E neste final de semana nós temos, no dia 4, a grande festa de final de ano. É uma alusão ao Réveillon, né? A ideia é poder, aos poucos, retomar toda essa vivência gostosa, com todos os cuidados. Então, teremos todos os cuidados, as pessoas vão estar em suas mesas, vão poder aproveitar ao redor, em grupos. Então, dia 4 de dezembro, na Sociedade Grêmio Pratense, a festa de Réveillon da Conecta Mais e Sociedade Grêmio Pratense. Aproveite, ainda temos lugares, então, pessoal, para quem quiser, né, chama a família, chama os amigos próximos, peguem uma mesa, aproveitem demais. Então, fica o nosso convite. O traje é branco, porém, é claro, é off-white, é rosinha claro, pode ser um estampadinho de leve, pode, assim, na realidade, que não seja um empecilho a peça de roupa. O que você tiver em casa, aproveita, veste e vai para festa esse final de semana. Então, agradecendo a todos, agradeço a quem está aqui, o Rafael, o Veri, e a você que nos acompanhou. Peço para que continuem na programação da Conecta Mais e até amanhã às 7 da noite.